senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, vereadoras, Érica e Marjorie Lacerda, aos pessoal que está aqui na tribuna, nos ouvindo, principalmente o pessoal que está em casa, né, que está acompanhando agora pela Rádio FM Educativa, as pessoas que estão nos acompanhando por nosso live no Facebook. Um grande abraço a todos. Hoje eu trago aqui algumas questões importantes, né, para a população de nossa cidade. Primeiro eu queria só inteirar uma cobrança, a Almir já falou, mas como é uma rua muito importante para o nosso mandato, que é até o Teodoro Alcântara, a metade da rua está sem iluminação pública, a metade. Então, assim, se juntando a Almir, então, é uma rua muito importante, essa Teodoro Alcântara, não pode ficar nessa situação. Hoje, pelo menos, eu já estive lá e algumas pessoas me pediram para falar em relação a isso, e como nós somos a voz do povo, né, Almir, nós temos que estar cobrando o que a população nos pede. Então, a gente pede aí ao pessoal responsável pela iluminação pública que dê agilidade à recuperação de 50% da rua, porque 50% está acesa, 50% apagada, mais ou menos ali das mediações da Casa de Vilto até o final, né? E a gente pede aí celeridade nessa questão. Outra informação importante é sobre a questão da receita da cidade, né? Eu gosto sempre de colocar isso publicamente para as pessoas saberem o que está entrando e poderem cobrar, exercer sua função cidadã de estar cobrando os serviços que são do povo, né? Desde a iluminação pública, ao fornecimento de água, ao serviço de saúde. E aí eu já deixo aqui, isso também eu vou colocar na minha página, esses números, porque às vezes a gente diz e as pessoas ouvem e não memorizam, né? Eu fiz uma comparação, vereador Hélio, do que entrou no mesmo período em 2016 com o que entrou no mesmo período agora em 2017, né, tomando como base a data de 23 de novembro, que foi a semana passada. Em 2016 tem entrado até esse mesmo período 52 milhões e 47 mil reais, né? Nesse mesmo período, em 2017, entraram 58 milhões e 54 mil reais. Uma diferença de 6 milhões de reais em relação ao ano passado. Isso, todas as receitas. São informações importantes que a população tem que saber, até para poder cobrar os serviços que são do povo, né? As pessoas, eles pagam seus impostos, têm o direito de saber essas informações, como algumas pessoas não têm acesso a elas, cabe a nós, vereadores, auxiliá-las. Então, em termos de receita, graças a Deus, o município de Capuí cresceu 6 milhões, isso dá algo em torno de 11% de aumento de receita, de progresso, né? Então, do ponto de vista de receita, em relação ao ano passado, nós não tivemos percas. Essa informação é importante, só para quem quiser contestar, essa informação está nos portais de transparência. Então, qualquer pessoa pode acessar o portal de transparência e verificar essas informações. Outra questão importante que eu trago a esta casa é solicitar ao governo, né, informações para a população de como é que está a situação dos agentes de trânsito, né? Eu trouxe aqui um roteiro, desde o começo, como é que está essa programação dos agentes de trânsito, da formação do Demutran. No dia 15 de agosto de 2013 foi publicado o primeiro edital, né? Em 2015 foi feito o teste físico e o teste psicológico, que foi divulgado em julho de 2016. Em 2016, realizado o curso de formação. Em 2017, foi feita a convocação, agora no governo do prefeito Lacerda, e concluiu a entrega dos documentos no dia 4 de outubro. E até o momento, os agentes de trânsito, e até a população também, porque é importante, principalmente para a educação no trânsito, não foi feita a nomeação nem a posse desses convocados. Então, seria importante que o governo se manifestasse em relação a isso, porque, diante da situação, né, de problemas permanentes, com acidentes no trânsito de Capuí, junto com o SAMU, que já está dando início aqui no nosso município, seria importante demais
a criação do Demutran para auxiliar nesse trabalho. Logicamente, nós não podemos aqui passar a ideia que é o Demutran que vai resolver o problema da violência do trânsito da cidade. Nós não podemos jogar essa expectativa para o Demutran, mas ele pode amenizar do ponto de vista educacional, trabalhar e preparar os nossos proprietários de veículos, pedestres, a utilizar bem os espaços de trânsito de nossa cidade. Então, só vem a somar. Então, a gente cobra aqui que a ATMI, né, que é agora a Autarquia Municipal de Trânsito de Capuí, possa ser, de fato, efetivada, né, e esses agentes de trânsito possam ser nomeados e empossados de fato. Então, nós fazemos aqui esta cobrança. Cobro também, na sessão passada, nós tocamos aqui nesse assunto, sobre a questão do convênio com a ginástica. E, naquele momento, quase que de forma imediata, alguns vereadores se pronunciaram, dizendo que tinha sido já celebrado esse convênio, né? Eu não quero aqui duvidar, porque eu gosto de conversar com uma pessoa que é o mais interessado na causa, que é o professor Mauro Braga. Conversei com ele essa semana e até agora ele não tem resposta em relação a isso. Então é bom os vereadores que se colocaram saber dessa informação, porque essa informação que me foi dada aqui na sessão passada não é conferida pelo professor Mauro Braga, que é quem vai coordenar o trabalho. Então é bom, antes de dar informação, verificar. Eu tenho muito cuidado. Quando as pessoas me passam alguma denúncia, né, geralmente eu pergunto as fontes, para ver, porque quando eu falo aqui, vocês podem ir atrás, não tem para onde correr. Inclusive, entrando aqui nas questões, o representante do governo aqui na casa, um dos representantes, colocou em relação àqueles números que eu tenho denunciado dos transportes da saúde, né, os combustíveis, e eu só queria fazer a correção, mas, de fato, o vereador que é ali do governo me ajudou muito, porque o Celta, os números que foram trazidos aqui, eu não tinha esses números ainda, mas um carro eu tenho os números, que agora não precisa mais eu trabalhar em cima do Celta, né? Porque aquele número que eu divulguei não tinha nada a ver com o Celta. Eu não sei de onde trouxeram a questão desse Celta, né? Porque os números que eu divulguei de 4.856 litros durante 4 quadrimestres eram números de outro carro, certo? Então assim, não, lá todos os vereadores aqui têm acesso ao relatório completo. Eu estou fazendo esse relatório, nós vamos apresentar. Então, se o senhor vereador puder fazer todo esse estudo, você vai ver qual é o carro que está lá, porque as contas eu fiz bem direitinho. E outra coisa, a gente está terminando esse relatório, e não adianta, eu sei que a primeira coisa que vem é fazer comparação com o governo passado. A primeira coisa que vem na nossa cabeça. Um governo, vereador, que eu respeito muito, ele sabe disso, a relação de amizade que eu tenho com ele, o líder do governo, governo esse que eu fiz parte, e o senhor fez parte também, vereador. Então, a gente não pode estar usando essa questão, porque eu, pelo menos, fiz parte do governo do prefeito Jerônimo, até hoje eu falo com ele, sou muito grato por isso, com os erros e com os acertos que cometemos. Não tenho vergonha de dizer isso, porque se é uma coisa que eu tenho na minha vida, é gratidão às pessoas. E eu respeito muito como pessoa o prefeito Jerônimo, e sempre vou respeitá-lo, mesmo com os erros que nós avisamos na época, com os acertos cometidos. Certo? Então, aquele governo foi de muita gente aqui no início, depois alguns foram saindo, é natural. Né? O que é que garante que muitos também não vão sair desse? Porque já virou prática aqui em Capuí. Né? É um risco grande, né? Porque já virou prática, as pessoas mudam de governo constantemente, de acordo com a conjuntura da época, é natural. Agora, o que não pode ter é esse desrespeito às pessoas, né, quando não estão mais perto deles. Né? Então, assim, todos nós somos passíveis de erros, por isso mesmo que a gente tem que ter muita calma quando vai agredir alguém. Isso aqui eu não estou me referindo a A ou a B, não. Isso é um princípio que deve ser norteado entre nós, seres humanos. Certo? Então, assim, a gente está fazendo esse relatório. Se o governo passado gastou mais com combustível, né, há de se verificar os porquê que gastou mais, quais são os motivos, se foi errado, gastou demais e tal. Agora, nós não podemos, em detrimento dessa generalização dos números,
né? Vamos dizer, a licitação da época de Jerônimo era quase 5 milhões. A licitação. E foi palco de muitas confusões aqui nessa casa, a licitação do combustível na gestão passada. A desse ano ficou em 3.800.000. Logicamente, todos aqui sabem, até porque alguns, ao usar esses argumentos aqui, nessa casa, argumentos que não usavam antes, que o que se licita não é o que se gasta. É uma previsão de gasto. Né? A licitação da iluminação pública está lá, é 12.200.000. 53 mil mensal, mais 1.700.000 aproximadamente para ampliação de rede, né, que nós estamos cobrando tanto, ampliação de rede, melhora nas luminárias e de forma geral. Mas eu sei que, dependendo da vontade do prefeito, ele pode dizer que não quer gastar isso tudo. A gente divulga aqui o valor da licitação, para que as pessoas acompanhem, para as pessoas saberem que tem como gastar. Porque a licitação nada mais é do que uma legalização da vontade do gestor poder gastar quando ele precisar. Mas não é obrigado a gastar. Eu sei muito bem disso. Mas isso não era considerado no passado, vereador Felipe. Porque pode pegar o que foi gasto dessa licitação de 5 milhões, talvez não tenha chegado a 70% dela. Mas era muito gasto de acordo com o que se gasta hoje, segundo algumas informações. Né? Então, é importante frisar essa questão, né? Porque temos que ter muita responsabilidade no que nós falamos aqui. O que eu falo aqui, companheiros vereadores, nós temos até conversado nos bastidores, que nós temos que ter muita maturidade, né? Porque essa disputa política, ela vai se acirrando. Não tem como. Né? O vereador Ronaldo aqui é como um irmão para mim. Eu tento manter isso o máximo possível, porque nós temos uma história junto. Mas vai ter momentos que a discussão política ela vai se assorar. E aí o Ronaldo, nós temos que ter maturidade de tentar distender essa questão e não pensar que é uma questão pessoal. Às vezes as pessoas chegam e dizem, Sérgio, tu conversa muito com o Lacerda, não sei o quê. Antes de ser prefeito, eu já tinha uma relação com o Lacerda. De respeito. Agora, politicamente, Lacerda sabe. Qualquer pessoa do Capuí sabe politicamente, eu tenho uma bandeira, que é o PT, certo? Eu tenho meu partido, defendo, né? Mesmo que alguns cheguem e digam, negócio de partido, cada um tem seu jeito. Cada um tem sua forma de fazer política. A minha foi essa, eu nunca mudei de partido. Né? E vou continuar nele. Até quando eu não gostar mais do PT, eu pego e saio da política. Porque eu sei que não é os partidos que vão resolver a relação de integridade entre as pessoas, o caráter. Não é os partidos, é a pessoa. O caráter vem da pessoa, não é do partido. O partido é uma instituição onde você se filia, né, para poder ser candidato, de acordo com suas crenças, de acordo com sua história de vida, de acordo com suas oportunidades. Certo? Então, assim, cada um tem o seu, e o ideal é que cada um alimentasse seu partido. É natural. O partido não é o problema. O problema são as pessoas, a falta de caráter de alguns. Esse é o problema. Por isso que eu não me envergonho de dizer que eu sou do PT. Problema, se teve gente que errou aí, problema de quem errou que pague. Mas o partido não manda ninguém errar, não. Vamos acabar com isso, porque se generaliza demais e acaba, às vezes, nos colocando numa vala comum, todos nós vereadores, porque fulano de tal lá do PMDB ou do PSDB está lá enroscado até o pescoço, é obrigado a ser também. Certo? Então, traga essas informações sobre essa questão do combustível dos carros. Nós estamos terminando o relatório e vamos apresentar na hora certa. Né? Porque, assim, eu posso até averiguar e concluir que este ano o gasto, até o período, o gasto com combustível, vereador Hélio, está menor do que o mesmo período do ano passado. Isso é fato? Pode ser um fato. Mas essa generalização dos dados não pode esconder o que há de absurdo dentro desses dados. O que é que estão camuflando dentro desses dados? É isso que nós vamos verificar. Esse é o trabalho do vereador. Eu não faço isso porque lá o secretário é fulano ou beltrano, até porque minha relação com o secretário de saúde é uma relação muito amistosa, eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Mas eu tenho que fiscalizar os serviços. Não é propriamente a pessoa do secretário, são os serviços. É nosso papel enquanto cidadão, acima de tudo. Certo? Outra coisa importante, ontem, acho que foi ontem, né, aqui de forma mais
Geral, até postaram na internet, saiu uma pesquisa, certo? Colocando de novo o nosso presidente Lula, né? Eu digo nosso presidente porque ele é eterno presidente, né? Mesmo que o Lula é assim, ou ele exala muita adoração ou ele exala muito ódio por ele, né? E é incrível, é um fenômeno que ninguém explica. Como é que um cidadão como Lula, que foi chicoteado, né, de forma abusiva pela mídia, pela direita, pelas forças conservadoras do país, que foi preso, foi algemado publicamente e fizeram um filme, né, medonho à Rede Globo, acabaram com a vida do cara, com sua família, né, com sua esposa, que era uma mulher digna, até que se prova o contrário, uma mulher muito digna, a esposa, mal se envolvia em política, por sinal. E esse homem, toda pesquisa que sai, cresce, né? Pesquisas que são de institutos que, historicamente, ninguém pode duvidar, porque, no mínimo, manter o que as pessoas dizem, eles vão manter. Ibope, Datafolha, tudo ligado à Rede Globo, que tem uma aversão grande a Lula ganhar a eleição. Todo mundo sabe disso, isso não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe do desespero da Rede Globo em lançar um candidato. Tentaram ver muito, Dória parece que não colou, agora viram até o apresentador lá, o Luciano Huck, parece que não decolou. E algumas forças de direita desse país estão insistindo no Bolsonaro. Ontem eu vi um cara falando sobre a pesquisa do Paraná, né, dizendo o seguinte: Bolsonaro é do Rio de Janeiro, a sua família todinha é deputado, é vereador, sabe, um monte de pessoas da família em cargos eletivos, vereador Hélio, lá dentro do Rio de Janeiro. E por que é que Lula tem o dobro dos votos, segundo a pesquisa, do que Bolsonaro no Rio de Janeiro, que ele é deputado federal não sei quantos mandatos? No Rio de Janeiro. Né? De todos os estados, Lula só perdeu num, que é um estado que tem pouco voto, Mato Grosso do Sul. Pessoal, pode até não gostar do Lula, pode até dizer, não, o Lula roubou, mas há de que se respeitar o potencial político que esse operário, que se tornou o primeiro operário presidente do Brasil, que conseguiu eleger uma mulher pela primeira vez na história desse país, que muitos diziam que era um poste, que mesmo diante de todas essas perseguições consegue se manter como o maior político que esse Brasil tem, o político mais forte, ninguém se compara a ele, em termos de popularidade, está provado. Mas sabe o que é, vereador Hélio, vereador Felipe, meus companheiros de bancada? É porque as pessoas lembram quando o Lula era presidente. Porque quando o Lula era presidente, as pessoas viam mudar suas vidas. As pessoas tinham mais acesso ao emprego. Foi através do governo de Lula que os pobres tiveram acesso às 3 alimentações por dia, no mínimo. Aí chega, às vezes, um empresário que nunca passou por dificuldade e vem e diz: é esmola. É porque dá esmola para pobre. O pobre aceita qualquer esmolinha. É porque, pessoal, nunca passou fome. Não sabe, Almir, o que é um nordestino que mora lá, né, nos quifunfos lá do Nordeste, não ter o que comer durante o dia e ver seus filhos chorar. É muito fácil falar em ideologias quando se tem como comprar o comer. Eu quero saber falar de ideologia para as pessoas que não têm, que é o direito fundamental do cidadão lá na Constituição, que é o direito à alimentação. E o Lula mudou isso. Tem um lá nos títulos ontem, aí o cara chegou, não sei votar, não vou tirar mais não, uma de gente dessa. Ainda o que me deixa, dá vontade de tirar para votar no Lula. Porque aquele ali, quando eu era presidente, minha vida mudou. Então, as pessoas ainda votam nele porque viu a sua vida mudar. Viu o seu filho que trabalhava na casa, lá do patrão, do médico, também se tornar médico. Porque isso era muito difícil de conceber. Então, a gente faz esse discurso hoje para alimentar a força que esse homem tem em nosso país. Os 5 minutos, passou? Tá?
Então, assim, serve para refletir. Logicamente, certamente, nós do PT acreditamos fielmente que o Lula será o nosso candidato de novo. E, com certeza, por o que está se vendo aí, né, os absurdos que o governo Michel Temer está fazendo, né, as possibilidades de outras pessoas, de outros candidatos que representam forças retrógradas desse país, querer disputar com um homem democrático como Lula. Então, os fatos nos levam a crer que Lula será o próximo presidente do país. Não é à toa que alguns que patrocinaram o golpe, que aí eu quero lá dizer aqui o quanto é fraqueza do nosso partido aceitar que políticos que patrocinaram o golpe, que ajudaram a tirar a Dilma, queiram se juntar para salvar sua pele de novo ao PT, ao Camilo Santana, a Lula quando passou pelo Nordeste, muita gente atrás dele para tirar foto. Então isso nós repudiamos como petista, mas isso é uma discussão interna. Então a gente deixa aqui esses comentários, né, e diz que nós do PT estamos preparados para ir para uma campanha defendendo o maior presidente da história desse país, não dito pelo PT, dito por todas as organizações, todas as pesquisas na qual ele é avaliado. Muito obrigado e até outra oportunidade.